Então, gente, vamos falar sobre a lição 8 hoje. Lição 8 é lição moral. Moral. O que pra vocês é moral aí? Fala aí. Quero ouvir vocês aí. Pode usar termo? Quando vem a palavra moral, o que lembra? Ânimo. Uma coisa que eu pensei, que eu sei que não é o que a gente quer falar aqui, mas a gente lembra muito da moral no sentido de moral baixa, moral alta, mas a moral que acho que você quer falar é mais da moral no sentido de uma vida mais ética, uma vida mais dentro de alguma regra, né? Tá. De alguma... E aí, meninos? Eu acho que tem a ver com o caráter, porque também tem a ver com isso, né? Sim. Ética. Isso aí. O Robson falou exatamente algo, né? Que o pessoal fala. Já viu quando. Eu não tenho irmãos, né? Mas o pessoal que tem irmão, ele era assim: pô, vai lá pedir o pai que tu tá com mais moral, né? Vai lá que, ó, tua moral é alta. É. Isso aí. Quando alguém tem mais acesso a alguém que o outro não tem, geralmente, né? Ah, tá com a moral. Então, ó, vamos falar dentro do CR aqui. Qual é o princípio que rege o tema moral? Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. E o passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O versículo: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. Princípio e passo 4 exatamente já entra aí mais ou menos no inventário moral, né? Creio, todos fizeram o inventário aqui? Fizeram, né? Então vocês já sabem melhor. Abertamente analiso todas as minhas fases. É aquele momento que a gente olha para a nossa vida, para a nossa história e a gente vê o que a gente falhou, o que a gente errou, e aí a gente vai confessar a Deus, né? E alguém da nossa confiança, madrinhas e padrinhos. E o passo 4 exatamente. Porque princípio é aonde rege aquilo. O que eu tenho que fazer? E o passo é a ação, né? O princípio é como se fosse teoria e o passo é a prática. Então sempre um vai andar com o outro. E tudo isso sempre centrado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que ter um coração puro para a gente poder ver a Deus e a gente precisa examinar seriamente o que a gente tem feito e voltar para o Senhor, porque é pela graça e misericórdia de Deus que nós somos salvos, né? O acróstico aqui. O M é marcar uma hora. Marque uma reunião com você mesmo e com Deus. Eu acho que da outra vez aqui eu falava um pouquinho disso, até comentei. A gente marca reunião com Deus na nossa vida? A gente tem feito isso? Né? Ou a gente faz uma reunião com Deus quando dá? Quando sobra tempo, quando o cansaço não vence, sabe? E quando a gente precisa examinar a nós mesmos, a gente precisa ter esse hábito de marcar sim uma reunião. Eu no meu trabalho faço várias reuniões com os clientes. E eu preciso fazer essa reunião. E eu marco o horário com ele. Não é assim, vou fazer uma reunião aqui agora. Não, olha, dia tal, hora tal, a gente vai se reunir, né, online, para a gente fazer essa reunião. Por que a gente não faz isso com Deus também? Né? É aquela reunião que a gente vai analisar, sabe? Aquele quando a gente chega lá na frente que a gente escreve como foi o nosso dia. Hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembra do inventário diário? A gente precisa marcar esse hora com Deus, sabe? Por quê? Porque se a gente não marca, a gente acha, tem dias que a gente acha que não faz mal não fazer. Imagina você marcar uma reunião, eu marcar uma reunião com um cliente e não aparecer. O O, ousar abrir o coração. Abra o coração para Deus. Aqui já vai entrar um pouquinho na nossa lição, mas por que às vezes a gente faz aquela oração com Deus, ou aquela conversa, aquele desabafo, né, com Deus, com tantas ressaltas? Por que a gente não pode ser honesto com Deus? Por que a gente não pode falar o que a gente está sentindo? Sabe, muitas vezes a gente faz aquela oração programada, sabe? Não sei vocês, se eu não orar de joelho, eu quase me obrigo a orar de joelho.
porque se eu dormir deitada, tem grande chance da oração durar a madrugada inteira, que eu vou dormir. E aí acaba que no final das contas é aquela oração super, sabe? Ah, Deus, obrigado pelo dia, obrigada pela comida, obrigada pela saúde. Amém. A gente não fala, olha Deus, hoje eu senti raiva. Hoje eu fiquei com raiva que isso aconteceu. Olha, Senhor, eu tô chateada porque eu planejei isso não tem acontecido. Por que a gente não faz isso para Deus? A gente faz, mas a gente faz com a frequência que deveria. R. Repousar em Deus. Repouse na presença de Deus. É aquela coisa, né? Fé. O que é a fé, né? O que os nossos olhos não veem, né? A gente vê a fé não é algo concreto. E repousar a Deus é confiar em Deus, é ter fé em Deus. Saber que Ele vai fazer. Às vezes, o caminho que Ele quer pra gente não é o caminho que a gente acha que deveria estar acontecendo, né? Às vezes Deus tem outro caminho e a gente acha que é esse daqui. Aí a gente começa a achar que Deus não está fazendo nada. Mas na verdade Ele está fazendo. Só que aquela coisa de repousar. O que é repouso, né? Quando a gente fala sobre, vamos lá, vamos fechar um resort. Quem quer? Eu tô querendo. A gente fica lá o dia todo, com a mãozinha atrás da cabeça, tem aguinha de coco ali, tem água, a gente vê no mar. Sério. A gente vai querer se preocupar com boleto? Né? Então, a gente vai repousar. E por que a gente não faz isso em Deus, que é o melhor caminho, né, para fazer? Então, que a gente consiga fazer isso. O A. Analisar o passado. Analise essa história, a sua vida até aqui. Essa parte não é fácil, né? Analisar o passado. Porque você vai descobrir que você fez muita coisa errada. Você vai ver que você fugiu muito do que era para fazer. Mas você também vai ver muita coisa boa. Você vai descobrir mais coisas boas até do que você achou que fazia, né? Por quê? Vocês todos já passaram por isso. Eu já passei pelo inventário. Mas entende que a gente tem que sempre fazer isso? Não é só quando a gente vai fazer inventário. A gente tem que fazer isso na nossa vida. Se possível, diariamente. Porque às vezes a gente se coloca num lugar tão ruim, que não é o nosso lugar. A gente acha que a gente faz 10 coisas boas, aí uma que a gente dá um tropeço, a gente fala, eu sou isso. E a gente é isso. Nossa, eu sou muito burra, idiota, né? Um termo, quando eu faço alguma coisa errada. Eu sou isso? Claro que não. Uma falha não define o que a gente é. Então, por isso que a gente precisa analisar. E o L, listar. Liste os acontecimentos do seu passado. Isso daí a gente também precisa. Tem gente, como a Cláudia, por exemplo, que está aí no seu vai para o seu 18º inventário. Ela já falou isso. Todo ano que ela faz, ela descobre um negócio diferente. Né? Vocês acham que ela escreve a mesma história? Cada hora Deus traz à mente dela algo que precisava ser lembrado. E é isso. Enquanto a gente viver, a gente tem que listar os acontecimentos. Quando uma pessoa fala alguma coisa, automaticamente fala, caramba, sabe quando abre aquela chavinha? Ontem mesmo eu estava vendo um filme, não vou lembrar o nome agora do filme. É um cara que acorda no hospital sem memória. E aí ele está sendo acusado de vários assassinatos, várias coisas, e ele não lembra de nada. Então ele vai voltando às cenas e vai passando aqueles flashes, sabe? Isso acontece com a gente. Quando alguém está falando sobre uma coisa que a gente já viveu, parece que acende aquela lâmpadazinha aqui na nossa cabeça e a gente, opa, isso daí tem alguma coisa. A gente vai lá e coloca no papel. E se a gente não lembrar 100% daquilo, já é uma chavinha ali, para a gente poder lembrar, né? Então, moral, o acróstico é esse. Marcar uma hora, ousar abrir o coração, repousar em Deus, analisar o passado e listar. Conceito de moral. Qual é o conceito aí? Segundo o dicionário. 1. Conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. O 2. Concernente ou a próprio da moral.
Então, moral aí é basicamente o que a gente falou aquela hora. E qual é o conceito cristão da moral? A moralidade é um conjunto de princípios que orienta nosso comportamento, ajudando-nos a discernir o certo do errado, o justo do injusto. Isso daí, na verdade, nem precisaria ser exatamente cristão, né? Né? Porque isso é uma conduta. Só que a gente coloca aqui por quê? Porque o cristão tem esse peso duplo, né? A gente, desde criança, a gente é ensinado a discernir o errado do certo, não é verdade? Quando a gente não vai lembrar, né? Mas se a gente pega uma faca pequeno, o que a mãe, o pai ou qualquer pessoa que esteja em volta já faz? Solta esse! Por quê? Porque é errado. Se eu, Ingrid, pegar a faca, todo mundo vai gritar? Solta aí! Não. Então não é errado. É errado naquele momento. Concorda? Naquela fase da criança é errado. Então, quando a criança está lá, começando a dar seus primeiros passinhos, o que todo mundo faz? Bate palma. Porque é o certo naquele momento. Eu ando aqui e ninguém bate palma para mim. Então, a gente consegue discernir, desde pequena a gente é ensinado sobre o que eu posso e o que eu não posso. O que é justo, o que é injusto. A gente já aprende isso desde muito novo. A moral não é apenas uma série de regras, mas uma expressão dos valores e da vontade de Deus. A moral, ela trabalha muito ali também com a vontade de Deus na nossa vida, sabe? Por quê? Porque Deus quer que eu tenha uma casa própria, né? É algo que Deus quer para mim ou para todo mundo. Mas se eu assaltar um banco para comprar essa casa, a vontade de Deus é que eu tenha uma casa. Mas aí a moral, entende? Então, às vezes a gente se perde nessa vontade de Deus fazendo as coisas da nossa maneira. Então, a gente precisa entender que moral não é esse regra, né? Claro, tem isso, tem aquilo, a gente vai ver mais pra frente. Mas não é só seguir regras, né? A gente tem que entender que tudo é questão, os valores, né? E da vontade de Deus. As duas coisas têm que andar juntas. No cristianismo, a moralidade está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos. Se a gente quer entender sobre moral, a gente precisa o quê? Abrir a Bíblia. Provérbios tem muita coisa, né? Muitos ensinamentos. Então, quando a gente fala sobre moral, a gente precisa entender quais são elas aqui na sociedade que a gente usa, né? Com a gente mesmo. Então, os valores que constituem a moral ou valores morais. Honestidade. Concordam comigo? É como eu falei, a gente precisa ter valores, a gente precisa sim ir o foco na vontade de Deus e não na nossa, mas a gente tem caminhos aí para poder trilhar. Honestidade. A gente não gosta que as pessoas sejam honestas com a gente? A gente não fica irado, com raiva, quando as pessoas não são honestas com a gente? O que não é ser honesto? Enganar, trair, né? Então, os valores morais que a gente precisa ter. Honestidade. A gente vai chegar lá. Respeito pelo próximo. Isso daqui parece até a aula de criança no colégio, né? São coisas tão básicas, mas que às vezes a gente se perde, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Às vezes eu não quero atender ligação, né? Às vezes estou fazendo outra coisa e não quero atender quando eu vejo que é algum cliente e tudo. E antigamente eu tinha uma mania muito feia de falar, não consegui atender, não pude atender. Não, era mentira, gente. Eu não queria atender, é diferente. Então, eu criei um hábito para não falar isso.
Então hoje eu não falo mais nada. Se o cliente perguntar, falar, olha, eu vi sua ligação, mas no momento eu estava fazendo tal coisa e não te atendi. É tão simples, é uns detalhes tão simples que o cliente não... Porque assim, pelo menos no meu trabalho, eu não trabalho com nada com urgência. Então assim, o que o cliente está querendo me falar não é algo urgente, entende isso? Então assim, eu entrava num lugar que não era para entrar. E a gente acaba caindo nesses momentos da vida porque é o nosso lado humano. Respeito pelo próximo, coisas bobas. Você tem uma fila, tu encontra fulano lá na fila, tu vai falar com fulano, tu entra na fila. Isso é respeito ao próximo. É uma coisa tão, né? Qual é o certo? Gente, vou entrar aqui, todo mundo concorda? Se um não concordar, tu já tem que ir lá pro final. Responsabilidade. Responsabilidade no trabalho, responsabilidade com o afeto do outro. Com tantas e tantas coisas, a gente tem que ser responsável. Imagina se aqui no CR a gente não fosse. Imagina, quem estaria para frente aqui para dar palestra não vem, quem está no grupo de paz não avisa, que não vai vir. Imagina a bagunça que seria. Responsabilidade anda ali também com organização. E a gente precisa ter isso na vida. Cooperação. Aqui no CR é exatamente isso, né? Aqui a gente precisa cooperar, né? Imagina se a gente não tivesse a Silvana aqui e a Bernadette para ajudar a gente na cozinha. Está cooperando com o CR, cada um aqui, né? Robson que chega, Vinícius que chega, o Ney que se disponibiliza para estar aqui, Fabiana, Marcelo, né? Tenho certeza que se eu pedir alguma coisa pro Giovanni, ele vai ajudar também. Giovanni, pega ali aquela mesa, ele vai lá, vai pegar. Então, assim, a gente precisa cooperar com o outro. Uma coisa os valores morais tão pequenos que a gente tem que fazer, às vezes a gente finge que não vê. A verdade é essa. Porque todo lugar que a gente passar, alguém precisa da nossa cooperação. Lealdade. Lealdade, gente. A gente vive num mundo hoje tão que as pessoas não confiam em mais ninguém, que as pessoas são desleais umas com as outras, que as pessoas olham para si, são egoístas, né? Só querem saber deles mesmos. Por que a lealdade se perdeu tanto? Antigamente, quando a gente falava muito sobre lealdade, a gente já pensava em casamento, né? Sim, também se aplica a casamento. Mas outros tipos de lealdade são detalhezinhos que a gente acaba se esquecendo. Empatia. A gente tem tido empatia pelo outro? Quando a gente vê uma senhorinha cheia de sacola ali, a gente dá aquela corridinha para ajudá-la? Quando a gente vê alguém precisando de uma coisa, a gente tem sido empático uns com os outros? Porque muitas das vezes a gente vive no nosso mundinho. A gente vive ali achando que se a gente não fizer, fala assim, já viu aquela coisa? Gente, minha fase de estudar e pegar ônibus, quando entrava uma pessoa idosa, vocês nunca fingiram que estavam dormindo para não dar lugar? Eu tava dormindo, né? Virava aquela olhadinha assim. Tem casos e casos, né? Tem aqueles idosos que parece que só anda de ônibus para lá e pro outro, né? Mas a gente já sabe até quem é quem, né? Mas muitas das vezes a gente pensa em nós mesmos. Claro, um dia ou outro, uma outra pessoa vai levantar e não precisa ser a gente, não precisa ser a gente sempre. Mas será que o mínimo a gente tem feito? Será? Então isso tudo aí é a pergunta aí para vocês pensarem aí na vida de vocês aí. Liberdade. Será que essa liberdade a gente fala sobre ser aberto, né? Ser aberto ao outro. Será que a gente tem permitido que as pessoas cheguem até a gente? Será que as pessoas têm medo de falar com a gente? Essa questão fala muito. Eu sou uma pessoa que quando
Vou fazer uma partilha aqui agora, tá? Eu sou uma pessoa que quando eu tô passando por algum momento específico da minha vida, eu me fecho. Eu que tenho costume de falar isso, né? E isso acaba deixando as pessoas um pouco afastadas de mim. Isso é uma coisa que eu tenho tratado aqui no Celebrando. Porque eu me fecho tanto que parece que o meu problema é um problema que eu não posso ajudar o outro, que eu me fecho. Hoje eu já melhorei muito, mas antes eu desligava até o telefone. As pessoas, se me ligassem, me procurassem, elas sabiam que eu estava mal, porque meu telefone estava desligado, não estava... Porque assim, eu não dou a liberdade para as pessoas nem me ajudarem, para eu não ajudar as pessoas. E isso tem a ver com moral também. Não sei se vocês fizeram aí a chavezinha, sabe? Porque moral, coisa boa. Honestidade, respeito ao próximo, responsabilidade, cooperação. Liberdade entra aí, a responsabilidade com os sentimentos do outro. A responsabilidade que eu tenho com o outro. Como cristã, isso aí dobra o peso. Sabe? Muitas das vezes a gente tem feito isso. A gente tem se fechado pelas nossas questões. E isso não é um valor moral. Altruísmo. Altruísmo entra aí como ajuda, né? A gente tem ajudado o outro como a gente deveria. O altruísmo entra um pouquinho de empatia também, né? Mas será que a gente tem sido altruísta na nossa vida? Será que a gente tem colocado o bem das pessoas que a gente pode fazer também? Porque isso tudo são pequenos detalhes. Se eu posso facilitar a vida do Robson em alguma coisa, por que eu não vou fazer? Se eu sei que quando o Robson está chegando ali, eu ouvi o barulho do carro dele, eu já sei que é ele. Por que eu não posso ir ali, abrir a porta para ele fazer esse caminho, em vez de ele ter que dar a volta toda? Pequenos detalhes. Sabe que na moral aqui a gente está falando de coisas grandes e coisas pequenas. Sabe? Uma coisa que vai poupar a vida dele, que não vai me matar de ir ali, abrir a porta para ele não precisar andar na chuva que for. Então, agora eu vou pegar aí um dos principais pontos disso tudo, que entra aqui na nossa lição. De tudo isso que a gente falou, quero falar sobre honestidade. Porque eu acho que eu poderia falar sobre todos eles um pouquinho, mas eu vou falar exclusivamente sobre honestidade. Conceito dela. Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro. Não mentir, não fraudar, não enganar. Quanto à etimologia, a palavra honestidade tem origem do latim onus, que remete para dignidade e honra. Honestidade, então, é quando a gente é qualidade verdadeira, quando a gente não mente, não frauda, não engana. Honestidade é isso. Nunca tô querendo dar spoiler. Aquele cara ali, né? Ele levanta a mão, tipo, sabe aquela quando a gente vai fazer promessa? Eu prometo, eu sou honesto, né? Honestidade é isso. Vamos já para essa parte principal. Honestidade com Deus. Como que a gente pode ter honestidade com Deus? Transparência espiritual. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Essa transparência com Deus é isso. Eu falei anteriormente. A gente é transparente com Deus? A gente fala realmente o que a gente está sentindo? Quando a gente pede perdão, a gente fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Ou a gente fala, Senhor, perdoa, porque hoje eu dormi no ônibus e não fingi que estava dormindo no ônibus e não dei lugar para aquela pessoa. A gente dá nome aos nossos pecados quando a gente pede perdão? Sabe aquela pessoa que sabe que fez alguma coisa que machucou,
e aí ela fala assim, desculpa por alguma coisa que eu fiz? Isso é pedir desculpa? Eu tô falando isso para vocês pensarem aí. Quanto esse salmo tem sido real na nossa vida? Quanto a gente pede para Deus sondar e nos colocar nos caminhos certos? Porque assim, se Deus falar para vocês hoje que é algo que vocês querem muito, pensa em algo que vocês querem demais da conta. Eu quero muito ter uma casa própria, bens materiais. Quero muito ter um casamento feliz, um casamento melhor. Eu quero muito ter um emprego melhor. Isso tudo que vocês querem ter e que sim, vocês podem pedir a Deus. E Deus fala assim, não é isso. Me dá isso. Vocês vão falar, tá bom, Deus, claro. É isso que vocês vão estar querendo falar para Deus? Não. A gente não está preparado para Deus, entre aspas, tirar o que a gente quer. Mas aí a nossa oração vai ser agradecimento? Não. Deus quer que a gente seja transparente com Ele. Deus quer que a gente seja sincero com Ele. Porque se a gente não for sincero para Deus, a gente vai ser sincero para quem? Se a gente não for honesto com Deus, a gente vai ser honesto para quem? Deus conhece tudo, exatamente tudo que a gente faz, que a gente pensa, sabe? E que a gente tendo uma honestidade com Deus, uma transparência espiritual, as coisas vão melhorar na nossa vida, porque isso é intimidade. Autenticidade na oração. Nossas orações devem ser sinceras, refletindo nossos verdadeiros sentimentos e necessidades, sem esconder ou mascarar nossas reais intenções. Sabe? Não sei aqui se todo mundo já passou por isso. Eu já passei por eu me apaixonar por um rapaz que eu sabia que não valia nada na época, eu novinha, né? Saber que não era pra mim. Falar, Deus, eu sei que não é pra mim, mas eu quero. Eu sei que tal coisa não é pra mim, mas eu quero. Se eu tô falando em relacionamento, mas qualquer outra coisa, sabe? Eu sei que eu deveria morar aqui na casa da minha sogra para ajudar, mas eu não quero. Umas coisas assim que a gente precisa ser sincero. E essa honestidade, a gente às vezes só pensa como honestidade como individual, né? Como moral. E a gente muitas vezes esquece de ser honesto com Deus. É o nosso Pai, Ele nos criou. Ele que imaginou lá, olha, a Ingrid vai ser desse jeito, ela vai ter isso, ela vai ter aquilo. Ela é uma filha minha, muito amada por mim. Que eu planejei cada detalhe, eu desenhei pra gente não ser honesto com Deus. Agora, outro passo. Honestidade conosco mesmos. E aí, a gente tem sido honesto com a gente? Por quê? Né? Autoconhecimento. Ser honesto consigo mesmo é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Devemos reconhecer nossas falhas, limitações e áreas que necessitam de melhoria. É isso que a gente está fazendo aqui no CR, né? Exatamente isso. A gente reconhece nossas falhas, nossas limitações, as áreas que a gente precisa se recuperar e que precisa melhorar para o nosso crescimento pessoal e espiritual, né? Então, se a gente estar aqui no CR e a gente não for honesto da nossa vida, gente, vocês estão aqui perdendo tempo, porque eu posso chegar aqui e não falar para ninguém que eu sou uma pessoa orgulhosa. Aí quando tem lá, né, o pessoal do grupo de passos tem pergunta lá, se você olha, não, eu tô sendo honesta comigo? Como que eu vou ser curada nessa área se eu não abrir, se eu não falar? Porque é muito mais fácil enxergar o problema, o defeito do outro, não é? A gente sabe de cor aí, para o povo que é casado aí, sabe exatamente os defeitos da esposa, do marido, coloca numa lista certinho. E quando é para colocar os teus defeitos ali?
Porque muita coisa a gente não vê. A gente vê do outro, né? E a gente precisa ter essa honestidade, principalmente aqui dentro do CR. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Muita gente quer enganar a si mesmo. E chega uma hora que até acredita nessa mentira, né? Mas aí não vem crescimento, aí não vem recuperação, e nada adianta. Integridade pessoal, viver de acordo com os nossos valores e crenças, sem nos iludir ou justificar comportamentos que sabemos ser errados. Fato. Quem nunca, né? Ah, mas eu fiz tal coisa porque fulano me levou. A gente às vezes se ilude com o que a gente mesmo faz, com o que a gente mesmo planeja, né? A gente consegue montar um cenário ali de uma coisa tirando totalmente a nossa culpa. E o maior culpado daquilo foi nós mesmos. A gente justifica sempre. Sempre, a gente sempre justifica. Poxa, mas por que você fez tal coisa? Ah, mas por quê? Vocês já repararam? Sempre tem uma resposta. Não, fiz isso porque... Ah, por que você não tirou a roupa que já estava seca há 2 dias? Ah, porque o telefone tocou e aí o cachorro mordeu meu pé e aí começou a chover, eu me distraí e aí... Não é mais fácil falar, olha, eu esqueci, ou eu lembrei, mas eu não fui fazer... Sabe? A gente coloca um porquê em tudo para justificar certas coisas. Principalmente quando a gente erra. Principalmente quando a gente erra. Se você não faz isso em tudo, parabéns. Se você não faz, então, maravilha. Mas eu sei que a maior parte das pessoas, inclusive eu, uso desculpas, justificações para os meus comportamentos. Isso é ser honesto com a gente? Justificar? Outro passo importante da honestidade, honestidade com os outros. Agora a gente já está falando sobre sociedade, né? Confiança e relacionamento. A honestidade é a base de relacionamentos saudáveis e duradouros. Ela constrói confiança e respeito mútuo. Qualquer tipo de relacionamento dá certo se não tiver honestidade? Vocês acham? Não, né? Não tem como dar certo. Imagina se a gente... Já se imaginou convivendo com uma pessoa... Não sei, talvez até vocês já conviveram com uma pessoa que é 100% desonesta? Você não confia em um A que a pessoa vai falar. 100% modo de dizer, né? Uma pessoa desonesta. Não precisa nem ser 100%. A pessoa chegou 10 minutos atrasada. O que ela falar, a gente não vai acreditar, concorda? Funcionário que usa desculpa, né? Toda vez usa a mesma desculpa. Você vai acreditar? Não vai. Patrão que não paga a gente no dia e arruma um monte de desculpa. Você já acredita? Não acredita. Pode até ser que seja uma verdade, tem hora. Mas a pessoa é tão desonesta que a gente já não consegue acreditar em mais nada. E a gente consegue ter relacionamentos? Uma pessoa. Vamos imaginar que todo mundo aqui tem a sua loja e tem um funcionário lá. E aí você sabe que está sendo roubado. 10 centavos. Pouquinha coisa. Ah, mas é um ótimo funcionário. Vocês vão continuar com esse funcionário? Honestidade com o outro é confiança e relacionamento. A gente não consegue confiar. A gente não consegue conviver com pessoas que a gente não acredita que seja honesto. E a gente tem que ser honesto com os outros. Vai chegar, olha, Fabi, eu gosto muito de você, tenho um respeito muito grande, mas olha, naquele dia você falou tal coisa e, poxa, me doeu, me incomodou. E assim, isso tem me afetado ao olhar para você e assim, eu não consigo guardar isso para mim. Então, assim, quero te falar que você me magoou, mas que eu quero tirar isso do meu coração. Não vai ser, ela provavelmente, né, vai me pedir desculpas, ela talvez nem saiba que ela fez isso, vai me pedir desculpa e pronto, nosso relacionamento está ok. Aí imagine agora se eu não falo para ela com aquilo dentro de mim. Vai chegar uma hora que ela vai falar, mãe, você tá estranho comigo? E aí eu vou explodir. Qual a chance da gente
ter um relacionamento de novo? Sabe? Então, assim, a gente precisa ser honesto com os outros, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Que todo mundo é cristão, né? Então, por isso que eu coloquei testemunho cristão. Como seguidores de Cristo, nossa honestidade deve ser um testemunho vivo da nossa fé. Efésios 4:25 nos instrui. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, a Bíblia mesmo já fala que a gente tem que tirar. Tem vários textos, tá, gente? Só coloquei esse. Que a gente tem que deixar a mentira e a gente tem que falar a verdade com o próximo. Porque somos membros um dos outros, né? A gente já sabe que aqui nós somos um corpo, né? Um corpo. Um braço precisa do outro braço, e precisa da outra perna, que precisa da outra perna, precisa da cabeça. Então, assim, aqui no CR a gente entende que a gente não consegue fazer nada sozinho. E realmente a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Primeiro, a gente precisa de Deus. Se daí uma dupla já tem que ter. E terceiro, a gente precisa um do outro. Do nosso grupo de partilha, a gente precisa. Então, assim, por que a gente vai mentir pro outro? Acontece. Quando a gente omite também, né? Quantas vezes a gente está com várias coisas no coração e chega na nossa partilha, a gente não fala por medo do que a pessoa vai pensar. A gente está deixando de se curar com isso, pela nossa omissão, né? Então, eu sei que o CR é muito desafiador e que aqui a gente precisa ser muito honesto. Aqui, para o programa funcionar, a gente tem que ser 100% honesto. A gente precisa disso. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, porque às vezes vai pegar lá na ferida, vai pegar lá onde dói. Sabe, quando eu cheguei no CR, eu cheguei com uma parte da minha história que eu já tinha entregado pro além. Porque nas mãos de Deus eu já tinha entregado há muito tempo, mas eu já tinha entregado pro além também, pro destino, pra sorte. E eu não queria mais tocar naquela questão. Só que eu precisei tocar. Porque se eu não tocasse naquela questão, eu não teria tido a cura. Se eu não tivesse sido honesta com Deus, honesta comigo mesma e honesta com os outros ali, eu não teria sido curada até hoje. Então é um conjunto das honestidades ali, sabe? Aqui no CR. Só que a gente também tem que ser assim na vida, a gente não tem que ser só aqui dentro do CR. Isso daqui parece coisa tão... Ingrid falando sobre honestidade, Ingrid falando sobre moral. Se isso não representasse tanto, isso não seria uma lição de CR. Porque a gente se perde no caminho aí da vida. A gente se perde. A gente entra em caminhos que não era para entrar. A gente vai por caminhos que a gente sabe que é errado, mas que a gente faz. E se a gente não parar de listar e fazer aquela análise da nossa vida, a gente vai continuar errando. E a nossa vida não progride. Por que é importante? A importância da honestidade. Reflexo do caráter divino. Deus é a verdade absoluta. Quando somos honestos, refletimos o caráter de Deus em nossas vidas. Forte isso, né? Já viram aquelas questões? Na internet acontece muito de uma pessoa cristã fazer alguma coisa, entrar em alguma briga que não devia, falar alguma coisa. Já é colocado o caráter de Deus na hora em prova, né? Mas o fulano é assim que é exemplo de Deus? É assim que... então esse Deus que ele serve... Já viram isso? A gente tem que refletir o caráter divino. Porque senão a gente envergonha o nome de Deus. Paz interior. A honestidade traz paz e tranquilidade ao nosso espírito, eliminando a culpa e o medo que a desonestidade traz. Mentir traz medo. Fato. Na nossa infância, quem aqui nunca mentiu e ficou pedindo para Deus para ninguém descobrir? Que senão daria BO. Nossa, eu muitas vezes que eu quebrei algo
da minha mãe e do meu pai. E eu pedi, a minha oração era, Deus, não deixe isso vir à tona. E quando me perguntava ainda, eu fingia demência. Algumas vezes. Ou eu mesma quebrei um brinquedo meu. Se você quebrou, Ingrid? Não, foi fulano. Fulano nem lá na minha casa foi, sabe? Essa paz, essa leveza que a gente pode ter é só sendo honesto. Cara, é muito ruim quando a gente está devendo alguma coisa, não é não? A gente fica devendo no sentido de honestidade mesmo. Quando você fala uma coisa que não foi honesto, quando você falou uma coisinha, um ponto, uma vírgula fora do lugar ali, e aquilo não fica incomodando, o Espírito Santo nos incomoda. Então, quando a gente é honesto, a gente consegue sentir essa paz. A sociedade melhor. A honestidade promove justiça e igualdade, equidade, contribuindo para uma sociedade mais harmoniosa e justa. Imagina se todas as pessoas fossem honestas. Tem um filme que é muito bom. É isso aí. Ele é um filme de comédia. Cara, eu não sei se vou lembrar não. Um Candidato Honesto, do Leandro Hassum. Não sei se vocês já viram esse filme. Se não viram, assistam, que é muito legal. É muito legal. Que chega uma hora, né, que acontece umas coisas lá, que ele não consegue mentir. Vocês já imaginam? Ele era um candidato, ele era presidente, né, um candidato à presidência. Imagina um candidato à presidência não conseguindo mentir. Ah, porque eu prometo isso, prometo... Não, eu não vou prometer nada. Eu vou pegar o dinheiro de vocês e vou pra praia. Ele assim, porque ele não consegue mentir. É muito engraçado isso, porque já é uma piada, né? Político honesto. Já é uma crítica ali bem puxada. E esse filme traz isso. Imagina. Porque você, primeiro, não ia criar expectativa sobre nada. A pessoa é papum. Tu vai fazer tal coisa pra mim? Não. Sabe, igual aquele... Quando a gente depende de favor dos outros. Que a gente fica ali, poxa, tomara que essa pessoa consiga fazer aquilo. E tem muita gente que fala pra gente que vai tentar só pra não deixar a gente triste. Mas não vai. E a gente se apega àquilo dali. Seria mais honesto se a pessoa falar, olha, não vou conseguir fazer pra você. Né, Ney? Ney, tipo, antigamente Ney me mandava assim, Ingrid, faz uma arte aí disso pra mim, pra aquilo. E eu falo assim, Ney, tô apertada, mas vou tentar. Algumas vezes consegui, outras não. Não era mais fácil, né? Falar, Ney, ó, dessa vez eu não vou conseguir mesmo. Que ele ia pra outro caminho, né? Devo ter falado algumas vezes, né? Mas, então, assim, a gente precisa entender que a gente vive em sociedade. A gente não pode mudar o outro. A gente não pode mudar o caráter do outro. A gente pode mudar o nosso. Então, a gente sendo honesto, a gente sendo mais honesto, a gente vai fazer bem pro outro também. Né? E a gente pensa que, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente está aqui dentro de uma igreja exatamente porque a gente é imperfeito. Só que como cristãos a gente precisa entender que isso tem um peso maior, porque a gente conhece a verdade. E a verdade nos liberta. E por que a gente se prende a essas coisas? Sabe? Tanto nos grandes quanto nos pequenos. Aí agora, vou dar aí uns minutinhos para você pensar sobre isso. Não é agora não. Desculpa aí. Já vai. Ser honesto é reconhecer para nós mesmos, para Deus e para os outros os nossos erros e acertos, onde caímos no passado e ainda caímos hoje, e também onde acertamos e nos recuperamos. Isso é incrível, porque ser honesto é isso. A gente reconhece para nós mesmos, para Deus e para os outros os nossos erros e acertos. Todo mundo erra. Eu acerto também, porque, por exemplo, quando eu não reconheço acerto, estou sendo, na verdade, estou sendo orgulhoso, né? Isso aí. E todo mundo erra. E a gente vai errar ainda. Só que a gente tem que procurar errar menos. Porque eu vou errar, então eu vou descansar ali e vou errar. Não. Só que a gente tem que ser honesto. A gente tem que
quando a gente chega lá no inventário, que a gente fala das coisas ruins e das coisas boas, a gente tem que ser honesto tanto nas boas quanto nas ruins. A gente tem que olhar para a nossa vida e falar, isso eu acertei, isso eu errei. Aonde que a gente caiu no passado? E aonde que a gente caiu hoje? Hoje a gente caiu. Aonde que foi? Para que a gente vai mentir sobre isso? Para que a gente vai omitir isso? Aonde a gente acerta e onde a gente se recupera. Por isso que aqui no CR tem áreas de recuperação. Porque a gente dá nome, a gente nomeia o que precisa ser mudado. Preciso mudar minha vida toda? Não. Eu preciso mudar a ansiedade, eu preciso mudar o ressentimento, preciso trabalhar aqui na questão do orgulho, preciso trabalhar um pouquinho aqui na questão do controle, da ira. Tudo isso, que tem mais um monte de coisa que eu poderia falar aqui, tudo isso tem nome. Que a gente reconhece que eu sou orgulhosa, que eu preciso tirar esse orgulho de mim, que eu preciso reconhecer, que eu preciso admitir. Agora é isso, para vocês pensarem aí, ó. Coloca o dedinho aí. Eu sempre gosto desse dedinho, sempre vou fazer, ó. Dedinho, ó. Canta assim. Eu tenho sido honesto. Tenho sido honesto com Deus. Tenho sido honesto comigo mesmo. Tenho sido honesto com os outros. Vamos repetir. E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Aí, né, ó, ele te declarou, ó homem, que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Esse texto me pegou muito. Porque acho que eu nunca tinha lido ele assim, com esse enfoque. Que ele fala sobre praticar justiça. Praticar justiça, agir de maneira correta e imparcial. Garantir que nossos atos sejam justos e equitativos para com todos. E os exemplos práticos disso, ser honesto em nossas interações e defender os direitos dos outros. Quem aí entende um pouquinho da área de direito, que não é meu caso, vai entender melhor aí essa prática da justiça, né? Mas o que é praticar justiça? Quando a gente fala que a justiça precisa ser feita, o que a gente quer dizer com isso? Que o certo precisa ser feito, não é? E o que o texto diz? Que a gente precisa praticar o certo, né? Vamos mudar ali, trocar justiça. A gente precisa praticar o que é certo. E a gente tem agido de forma certa? A gente tem sido honesto com as nossas interações? Interações é isso, é vivência, é o que a gente faz, a gente interage, a gente vive, né? A gente tem sido praticado a justiça? Garantir que nossos atos sejam justos? A gente tem sido justo com o outro, com a gente mesmo, com Deus? E ames a misericórdia. Amar a misericórdia. Ter compaixão e empatia. A gente tem tido compaixão com o outro, empatia? A gente tem feito o que Deus fala pra gente fazer? Ajudar e perdoar os outros com um coração generoso. Essa questão do perdão aí tem uma lição lá na frente, mas isso entra também. Porque o que é a misericórdia de Deus para a nossa vida? Se não fosse ela, a gente não estaria aqui, com toda certeza. Então a misericórdia, ela é algo também, tem vários significados, mas um deles é o perdoar, né? Deus nos perdoa todos os dias. Será que a gente tem perdoado os outros com um coração generoso?
Será que a gente tem ajudado? E mais uma vez entra aí essa questão de ajudar. Isso tem a ver com moral. É engraçado, né? Não sei vocês, mas eu nunca tinha entendido ali uma ajuda com moral. Porque a gente precisa ajudar o próximo. Apoiar quem está em necessidade. Tem um texto que eu gosto muito, que ele me diz assim: me ame quando eu menos merecer, pois será quando eu mais preciso. Já perceberam que tem pessoas ao nosso lado que elas menos merecem o nosso amor e é quando a gente mais precisa ir lá e amá-los? Aquela pessoa que ela fez uma coisa muito errada, mas o que ela precisa é de um abraço. Será que a gente está apoiando o outro nas necessidades deles? Ou a gente só vê olhando com o nosso ponto de vista? Andar humildemente com Deus. Reconhecer nossa dependência divina. Viver de forma modesta e respeitosa, conscientes de nossa posição como seres criados. E os exemplos práticos disso: buscar orientação em oração e viver com simplicidade. Andar humildemente com Deus. Reconhecer. Falar: Deus, sem ti eu não sou nada. Mas isso não é só reconhecer, porque a gente falar isso da boca para fora é muito fácil. Mas é a gente entregar o controle a Deus. A gente reconhece, porque se a gente reconhece, mas a gente quer fazer o papel de Deus, a gente não reconhece. Então esse reconhecer aí não é só palavras, é atitudes. Viver de forma modesta e respeitosa, consciente da nossa posição como seres criados. Sim. Aqui, eu sou melhor que vocês? Não mesmo. Aqui eu sou igual a vocês. Aqui no mundo, eu não sou melhor que ninguém. Não sou pior que ninguém. Eu sou alguém que Deus planejou que eu estivesse aqui, como vocês também. Eu também dependo da graça de Deus. O Rick Warren, que é um pastor, né, que fundou, ele também dependia da graça de Deus. Então, assim, a gente precisa entender que aqui não tem mais ou menos. Todo mundo aqui é igual. Domingo eu fui falar lá Domingo eu fui falar lá na igreja Batista do Morém. E quando acabou, um senhorzinho me olhou, aí ele me pegou na minha mão, um senhorzinho que não sei, não conversei com ninguém sobre ele, mas que ele parecia assim, não ser da igreja, parecia até que estava um pouco alterado, talvez por ter bebido. E aí a sua história é muito bonita, parece um pouco com a minha. E naquela mesma hora, gente, eu puxei ele e dei um abraço muito forte nele. Porque ele acabou de falar que tem uma história parecida com a minha. Eu não sei qual é a história dele. O que faz eu ser diferente dele? O que me impede de abraçá-lo? Com todas as limitações que alguém... Por que a gente, né, às vezes não consegue abraçar uma pessoa que precisa, que convive com a gente? Imagina um outro que a gente deveria fazer, sabe? Então a gente precisa ser muito humilde com relação a isso. E ele, quando eu acabei de abraçá-lo, ele acho que ele não esperava, né? Apesar que a igreja inteira depois fez isso com ele e tal, não foi especificamente. Mas assim, eu entendi a importância daquilo e depois ele me agradeceu, me mostrou a foto com as netas dele. Então eu tenho certeza que aquilo foi importante para ele. E foi mais importante ainda para mim, porque no abraço dele eu recebi muitas coisas boas de Deus. Então a gente precisa buscar orientação em oração, viver com simplicidade. Já falei isso, tudo que a gente fizer, a gente tem que buscar orientação de Deus. Porque se a gente agir com o nosso eu, a gente vai fazer besteiras. Como esses princípios podem ser aplicados em nossas vidas diárias? Né, a gente falou aqui sobre moral, honestidade, né? Como que a gente vive isso? Pensemos em como tratamos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho e até desconhecidos.
Isso que eu acabei de falar, diz isso. Como a gente tem tratado as pessoas aí que nos rodeiam, né? A gente trata o porteiro diferente do nosso chefe? A gente trata nosso familiar, nosso marido, nossa esposa com desleixo e trata o vizinho com amor? A gente usa copo de requeijão em casa pra gente quando chega a visita e coloca lá o cristal? A gente precisa pensar sobre isso. Como que a gente coloca essa moral aí na nossa vida? Isso são coisas básicas, gente. Eu peguei isso porque todo mundo se relaciona, todo mundo trata alguém da gente, né? Todo mundo trabalha. Ninguém aqui mora numa caverna, ninguém aqui está isolado. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas humildemente considerem os outros, superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Filipenses 2, 3, 4. Aí não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. É o que? Não seja egoísta. Não haja como egoísta. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Se o Robson fala para mim que ele está passando por um momento difícil e que ele tem dias que não tem arroz e feijão em casa, e na minha casa eu posso de alguma forma estar sobrando arroz e feijão, por que não dar para ele? Por que não fazer parte dele? Né? Por que não me interessar pelas questões dele? Por que quando fazem campanha aqui na igreja pedindo 1 quilo de alimento, a gente tem em casa, por que a gente não traz? A gente não pensa no interesse dos outros? Fomos chamados para ser luz no mundo, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas ações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Salmos 5, 14, 16. Tem noção que a gente foi chamado para ser luz? O que é ser luz? Um lugar escuro dá medo, não dá? Quando a gente tem que descer uma escada que está escuro, a gente tem medo de cair. Ou seja, o lugar escuro é algo que dá medo, que vamos associar aqui que, dependendo do caso, é um lugar que não é bom. E se tem uma luz ali, já clareia e já faz o que não era bom ser algo muito bom. Ou seja, a gente foi chamado para ser luz no mundo, para facilitar a vida das pessoas, para clarear a vida das pessoas, para ajudar a vida das pessoas. E isso entra muito, gente, com o tema moral. Porque a gente reflete o caráter de Cristo em todas as nossas ações. Se a gente for desonesto, a gente está indo contra, né? A gente está indo contra o caráter de Cristo. Se a gente não tem empatia pelo outro, se a gente não é responsável, quantas e quantas coisas, né? Se a gente vive desrespeitando o outro. Então, a gente precisa entender que as nossas ações, a gente aqui, porque a gente não é crente FBI, né? FBI que só fica lá por trás, né? Que é aquele policial que nem usa roupa de policial que a gente nem sabe. Que a gente não fica escondido. A gente aqui é crente, que a gente levanta a bandeira para todo mundo falar que a gente é cristão. Que a gente serve a Deus. Agente secreto, né? Verdade. Obrigada. Então, a gente reflete isso. Então, todas as nossas ações vão ser olhadas
com o caráter de Cristo. E se a gente derrapa ali um passo, primeira coisa que alguém me fala é isso. Então, assim, claro, a gente tem que fazer isso por Deus, né? Não pelas pessoas, mas sim, nós somos exemplos. Se a gente é luz, a gente é exemplo. Então, a gente precisa andar de acordo com o que Deus quer que a gente seja. Que possamos buscar diariamente praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, transformando nossas vidas e a sociedade ao nosso redor. Então, que depois dessa lição, né, a gente possa se perguntar, a gente tem sido honesto em todos esses âmbitos? Independente da resposta, né? Se a gente precisa mudar, se a gente precisa melhorar, a gente está aqui no CERC exatamente para isso, para melhorar, para mudar. Mas que a gente possa buscar, a partir de hoje, vamos fazer o seguinte, até aqui, 1 minuto atrás, nossa vida já está escrita. Então a gente vai olhar para ela e vai melhorar a partir de agora. Então que a gente comece a buscar diariamente praticar a justiça, lembra, praticar o que é certo, amar a misericórdia, amar, ajudar o outro, amar a perdoar o outro e andar humildemente com Deus, entendendo que nós somos todos seres criados por Deus, transformando as nossas vidas em primeiro lugar e a sociedade ao nosso redor. A gente não muda o outro, mas com a nossa atitude a gente vira exemplo e faz com que o outro se baseie na gente. Nós somos luz e que a gente possa refletir o verdadeiro caráter de Cristo. O mundo está aí, as coisas estão aí, as facilidades. Todos nós aqui sabemos que o mundo errado, entre aspas, muito entre aspas, é mais fácil. As coisas vêm muito mais fácil nas nossas mãos. Mas para quê? Para a gente perder a vida eterna, né? Para a gente viver nessas falsas promessas. Então que a gente possa olhar para Deus, focar nele e que a gente possa mudar o que precisa ser mudado. E é isso, pessoal. Obrigada aí por me ouvirem.